Olá pessoal, eu sou o professor Michel, editor do site História Digital, e no vídeo de hoje nós vamos fazer a recapitulação e a resolução de algumas questões ligadas ao assunto sobre o qual falamos já num vídeo específico, que foi o vídeo com a exposição sobre a República Oligárquica ensinada em apenas um slide. Então assista ao vídeo, se você quer ter uma visão ampla a respeito desse assunto em apenas um slide, completinha, né? Assista ao vídeo, cujo link está aqui também no link de descrição, e acompanhe agora comigo aqui que nós vamos resolver alguns exercícios. Esse primeiro exercício, ele foi elaborado por mim. Então tá ali, questão HD. O que é HD? História digital, gente. História digital. Então, esse primeiro exercício, inclusive, a gente usa para fazer uma recapitulação. A gente vai recapitulando enquanto resolve. Pá, que beleza, hein? Olha só, né? Matamos, digamos, aquela famoso adágio popular, matamos 2 coelhos numa cajadada só. Muito bem, então vamos lá. Sobre os aspectos relacionados à República Oligárquica, analisa as afirmativas abaixo. Então, número 1. A Guerra de Canudos ocorreu entre 1896 e 1897 no Ceará. O Arraial de Canudos foi criado sob a liderança de Frei Caneca e agregava famílias pobres do sertão cearense. Está tudo errado aqui, né? Quase tudo. A data está certa. A data eu nunca boto em prova, tá, gente? Eu não boto data como distrator. O que é o distrator? É aquele elemento de pegadinha para tornar a resposta ou alternativa incorreta. Não. E data não. Tá? A menos que seja uma data assim muito específica, mas eu nem lembro de ter feito isso um dia. Bom, enfim, mas não foi no Ceará, esse é o ponto, tá, gente? Vamos lá, vamos lá. Não foi no Ceará, né? Foi na Bahia. Então temos um elemento errado aqui, não foi no Ceará. Não foi também liderado por Frei Caneca. Foi liderado por Antônio Conselheiro. Frei Caneca, Joaquim do Amor Divino, né, Frei Caneca, ele atuou lá na Confederação do Equador em 1824. Olha só, lá no primeiro reinado, né, quando a gente chama aquele período lá de Brasil Império. Então, tem nada a ver com o Canudos e a Guerra de Canudos que aconteceu no período da República. Temos aqui uma espécie de anacronismo. Aí que agregava famílias pobres no sertão cearense. Não, não é sertão cearense, né, gente? É sertão da Bahia. Então, temos ali uma alternativa errada. 2. República Oligárquica, ou República das Oligarquias, é o termo utilizado para denominar o período entre 1894 e 1930, em que o Brasil foi governado por grupos ligados ao café. Sim, inclusive óligos, né? Se a gente pega a composição do termo, né, com o prefixo e o sufixo, óligos, poucos, arquia, poder. Poder na mão de poucos, que era essa elite ligada ao café, que foi um produto importante para a economia brasileira desde 1830, lá no Brasil Império, e continuou muito importante, é importante até hoje, mas era basicamente a maior fonte de renda do Brasil durante muito tempo, né? E no caso do Brasil até 1930. Depois deu uma caída, mas é claro que o café ainda é muito importante até hoje. Número 3. A revolta da vacina ocorreu em 1904, no Rio de Janeiro. Os historiadores afirmam que o único fator de insatisfação do povo é a vacinação obrigatória. Por este motivo, a revolta teve este nome. Tá? A primeira parte até está certo, incluindo a data aqui, mas a vacina obrigatória não foi o único. Então, o que a gente marca aqui? O único fator, né? Não foi o único fator. A vacina obrigatória foi um dos fatores. Nós temos também aquela modernização, né, do Rio de Janeiro, que era a capital, né, que foi proposta pelo Pereira Passos, que era o prefeito do Rio, né, em conjunto, obviamente, com o governo federal, que era comandado naquela época pelo Rodrigues Alves. Rodrigues Alves, inclusive, morreu por complicações decorrentes da gripe espanhola, lá em 1918. Então ele até venceu a eleição, ele se reelegeu. Não chega a ser uma reeleição, né, digamos, clássica, mas ele competiu, ele se candidatou, venceu a eleição, mas morreu antes de cumprir o mandato. Na verdade, foi no primeiro ano de mandato dele, ele morreu devido à Covid, olha só.
Eu estou gravando esse vídeo no momento em que a gente está passando pelo problema ligado ao vírus Covid-19. Né? Ele morreu devido à gripe espanhola. Então não foi só a vacina obrigatória. Então foi também por causa dessa modernização. Aí desalojaram o povo, abriram muitas avenidas, né? Aumentou um processo de ida à periferia por parte do povo carioca e isso também levou à insatisfação do povo, além da vacina obrigatória. 4. A maioria dos presidentes ou eram de São Paulo, produtor de café, ou Minas Gerais, produtor de leite. Este revezamento entre São Paulo e Minas ficou conhecido como política do café com leite. É verdade. Tá? Política do café com leite ou república do café com leite, como a gente também tem a denominação. Bom, a palavra revezamento talvez não seja assim a mais adequada, porque não é que era ora um de São Paulo ou outro do Rio de Janeiro. Então, por exemplo, os quatro primeiros presidentes da República Oligárquica eram de São Paulo. Depois teve o de Minas. Teve um do Rio de Janeiro, que foi Hermes da Fonseca, tá? Que deu uma quebra, mas pô, de 11 presidentes no período, 9 eram ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Então, política do café com leite faz referência a isso. 5. A República Oligárquica foi um período turbulento e várias revoltas sacudiram o país, também conhecidos como movimentos sociais. Né? Estas mostravam insatisfação diante de uma política que alterava pouco as condições de vida da população. Isso é verdade, nós temos inclusive, né, naquela aula sobre a República Oligárquica, em apenas um slide, a gente tratou de 4 revoltas, que algumas se tornaram guerras, outras não chegaram a tanto, mas ficaram lá constituídas como revoltas. Né? Nós temos Canudos, que acabou levando à Guerra de Canudos, o movimento que aconteceu na região do Contestado, em Santa Catarina, Canudos, na Bahia, né? Contestado em Santa Catarina, depois acabou levando à Guerra do Contestado, aí nós temos a revolta da vacina, que eu comentei na alternativa 3 dessa questão, e nós temos também a revolta da chibata. Tá bom? Então, nós temos aqui as alternativas corretas 2, 4 e 5, letra D. Eu não sei por que eu estou botando letra B. Sinceramente, descarta, né? Aqui. Eu não sei por que é letra B. Não sei se eu estou pegando, é porque eu estou pegando essa animação pronta e eu não mudo a letra ali. Mas é letra D de docinho, tá? 2, 4 e 5 desta questão, tá certo? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão da IFBA, Instituto Federal da Bahia. Quer dizer, aí era para colocar uma questão sobre a Guerra de Canudos, que rolou na Bahia, mas não, eu trouxe uma questão sobre o Rio de Janeiro, no caso, a revolta de Canudos. Ficou meio estranho aqui, mas tudo bem. O importante é o conteúdo. Né? Aqui a gente tem uma charge clássica, né, gente? Vamos pegar aqui, vamos botar de novo lá o marca-texto. Uma charge clássica, né, da revolta da vacina. Aqui nós temos, inclusive, representado o médico sanitarista Oswaldo Cruz e a população, né, revoltada aí por vários motivos, além da vacinação obrigatória. A gente vai, inclusive, ver isso no corpo desta questão. Vamos lá, vou ler o enunciado, né, porque o texto base é esse. É uma imagem. Guerra vaccino-obrigateza. A imagem acima representa uma das revoltas da história do Brasil, início do século XX, a revolta da vacina, é verdade. É de 1904, início do século XX. Né? Ocorrida no Rio de Janeiro, que era a capital, esse movimento demonstra os problemas mais recorrentes do Brasil nesse período, dentre os quais podemos destacar. Letra A. As reformas urbanas promovidas na época, que desalojaram centenas de moradores dos cortiços. Eu, inclusive, naquela aula sobre a República Oligárquica, em apenas um slide, eu citei, né, que tem até um livro, né, que é muito lido pela galera ali, dos alunos da educação básica, especialmente ensino médio, que é o Cortiço do Aloysio de Azevedo. Essa é a resposta certa, então eu já boto aqui. Mas vamos verificar as outras. Né? Diversas revoltas populares contrárias à manutenção da escravidão. Né? Na verdade, a escravidão já tinha sido abolida. Tá? Então não havia escravidão. Então não podia ter uma revolta contra a escravidão. C. As medidas impopulares do governo Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca não era o presidente do período. Tá? Quem era o presidente era o Rodrigues Alves, como citado anteriormente, que estabelecia a continuidade do voto censitário. O voto censitário é um distrator também. É um erro aqui. O voto censitário
era o tipo de, digamos assim, uma característica política da Constituição de 1824, lá no período imperial, em que para a pessoa votar, teremos uma aula sobre isso, certamente, lá no primeiro reinado, mas para a pessoa votar, para a pessoa se eleger algum cargo como deputado e senador, tinha que ter uma renda mínima. Tá? Então, no caso da República Oligárquica, não havia isso, apesar que o voto também não era para todo mundo. Por exemplo, as mulheres ainda não podiam votar. De qualquer maneira, o voto censitário ele não tinha mais valor jurídico a partir da Constituição de 1891. Letra D. A insatisfação popular contra o regime republicano e a centralização do poder moderador. Pessoal, poder moderador não existia mais. Ele foi revogado na Constituição de 1891. Poder moderador foi também uma característica da Constituição de 1824, em que o próprio imperador Dom Pedro I e depois o imperador Dom Pedro II, eles tinham poder sobre um quarto poder chamado poder moderador, que era o poder que moderava todos os outros três poderes, que são poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Significa que a última palavra era do imperador. Mas não existia mais na Constituição republicana. Okay? Letra E. O fim da vacinação obrigatória representado na imagem e o controle já efetivo nesse período de doenças como a varíola. Aqui está falando do fim, né? Na verdade, não. A vacinação estava sendo aplicada. Então, o pessoal não estava revoltado pelo fim da vacinação, mas porque a vacinação estava acontecendo. Né? E pelo controle efetivo. Não houve controle efetivo ainda na época, né, em relação à varíola. É claro que depois, até como resultado da vacinação, cumpre ressaltar, houve uma diminuição bastante significativa das doenças, como varíola e a própria febre amarela, né? Mas isso foi depois, foi com o tempo. Tá? Então a resposta é a letra A, certo? E nós temos então, né, duas questões para a gente ter uma visão, né, fazer uma recapitulação, relembrar e treinar sobre esse assunto tão importante da história do Brasil chamado República Oligárquica. Tá bom? Se você gostou, dê um curtir. Até a próxima aula. É isso aí. Valeu!